Hoje nós vamos dar início a uma minissérie sobre a família de José. Através da história da família de José, nós aprenderemos como Deus trata pessoas imperfeitas, limpando o coração delas. Já pensou se Deus não limpasse o nosso coração? Um coração sujo é igual a nossa boca quando a gente acorda. A gente precisa escovar os dentes para poder conversar de pertinho com as pessoas. Uma boca fedorenta faz com que as pessoas fiquem longe. Imagina então uma família que não escova os dentes. Essa era a família de Jacó. Infelizmente, vivia em pé de guerra. Essa é uma história que começa mostrando uma família dividida e não uma família unida como deve ser. Vamos relembrar esta história. O pai de José era Jacó. E Jacó teve 12 filhos com mulheres diferentes. E essas mulheres viviam brigando e disputando a atenção de Jacó. José era filho da mulher que Jacó mais amava, Raquel. E por isso mesmo ele demonstrava uma grande preferência por José. Ele mimava, ele vivia passando a mão na cabeça, escondendo os errinhos de José. E ele até recompensava José dando presentes especiais. Uma vez, Jacó presenteou José com uma túnica linda e colorida, grande assim, e José ficou lá, se exibindo para os irmãos. Jacó tratava José de uma maneira diferente dos outros filhos. É triste perceber como aqueles irmãos não conseguiam de jeito nenhum manter um bom relacionamento. Também, José era dedo duro e vivia levando umas notícias para o seu pai. Ele ficava fofocando para o pai deles tudo que os seus irmãos faziam de errado lá no trabalho. Ele tinha 11 irmãos e os irmãos mais velhos sentiam muita raiva dele. José tinha irmãos perigosos que haviam até mesmo participado da morte de outras pessoas. Mas isso não metia medo em José, não. Aí você me pergunta, mas tia Fê, e o pai desse povo não fazia nada? Pior que não. Jacó era um pai passivo, ou seja, ele era indiferente, tipo, não tô nem aí. Alguém que não disciplinava os filhos. Jacó precisava cuidar da disciplina dos filhos deles. Mas, pior do que não fazer nada, ele ainda deixava claro para todo mundo que José era o seu filho preferido. José era o filho favorito de Jacó e ele não escondia isso de ninguém. E o que aconteceu? Lá na Bíblia diz assim: vendo que o pai o amava mais do que todos os outros, eles ficaram enfurecidos. Ou seja, eles ficaram muito bravos com José. A partir deste dia, os irmãos não conversavam mais com José sem se irritarem com ele, sem falar de uma maneira ofensiva e sem nenhuma paciência. Também pudera, Ele ainda era metido, sabe? Ele se achava melhor do que seus irmãos, até mesmo porque o seu pai tratava de maneira melhor. José teve sonhos e quando foi contar, ele demonstrou certa arrogância. Sabem, disse José, na noite passada eu tive um sonho e foi o sonho mais interessante deste mundo. Em meu sonho, nós estávamos todos amarrando feixes de trigo. E os feixes de vocês? Os nossos feixes? Perguntaram os irmãos. Sim. Os seus feixes se curvavam perante o meu feixe. Ei, será que você vai ser um rei ou coisa parecida? Você pensa que vai governar alguma coisa? Eles ficaram muito bravos por José pensar que era melhor do que eles, a ponto deles terem que se curvar perante José. Se esse sonho já deixou eles bravos, imagina um outro sonho que José teve alguns dias depois. Claro que José percebeu que os irmãos tinham ficado bravos com ele, mas
ele não estava nem aí porque ele era muito metido e o pai dele protegia ele, né? Ele nem se importou e foi logo contando. Escutem, escutem todos, eu tive outro sonho. Esperem para ouvir este. Dessa vez, meu sonho foi com estrelas. Ah, é? Agora você sonhou com estrelas? Todos pararam de fazer o que estavam fazendo para ouvir o sonho de José. Sim, estrelas, disse ele. 11 estrelas se curvavam perante a minha presença. E não é só isso, não. O sol e a lua também. Dessa vez, até o pai de José achou que ele tinha passado dos limites e começou a conversar com ele. Supondo que as 11 estrelas sejam os seus irmãos, então o sol e a lua devem representar seu pai e sua mãe? Sendo assim, nós também nos curvaremos diante de você, disse Jacó. E se você pensa que nos curvaremos diante de você, você está muito enganado. Não, Nina, não. Nunca, os irmãos dele disseram. Eles estavam muito bravos, irados, com muita raiva de José. Eles até apelidaram José de O Sonhador. Mas não um sonhador do tipo bom, assim. Ele sonha com isso, tomara que ele realize seu sonho, ele sonha com aquilo, tomara que se realize. Não, era mais como um deboche. Lá vem o sonhador. Eles zombavam quando José estava se aproximando. Lá se vai o sonhador quando José se afastava. Vamos relembrar os problemas dessa família? O pai não disciplinava os filhos e ele não escondia que amava mais José. Além do mais, José era dedo duro, fofoqueiro, mimado e muito orgulhoso. Por isso, mesmo que tivesse recebido um sonho de Deus, contou de uma forma que os irmãos ficaram ainda mais com raiva dele. É claro que os irmãos de José não eram assim, flor que se cheira. Eles não eram os santinhos. Eles eram homens perigosos. E foi assim que um dia Jacó pediu que José fosse encontrar os irmãos deles. Eles estavam longe procurando pastagem para o rebanho deles, porque eles eram pastores de ovelhas. Então José vestiu sua linda túnica e lá foi ele caminhando, procurando por seus irmãos. Depois de muito andar, José encontrou seus irmãos e eles viram José de longe. Também, né, com aquela túnica toda colorida, ele era encontrado, ele era visto de longe. Eles viram José. Isso fez com que eles ficassem tomados por todo aquele sentimento de raiva e de revolta. Agora, o papai não estava por perto, não havia ninguém para defendê-los se eles quisessem, se vingar e dar uma surra no irmão. Eles queriam ser amados pelo pai deles, mas parece que Jacó só tinha amor para dar para José. Enquanto José se aproximava, eles tramaram um plano de vingança. Ora, se não é o sonhador que está vindo ali, vamos jogá-lo em um poço. Assim que José se aproximou, mal teve tempo de dizer o que estava fazendo ali. Os seus irmãos o agarraram, tiraram a túnica dele e o jogaram em um poço, que felizmente estava vazio. Mas agora, o que ia acontecer? A maioria queria matá-lo e se livrar logo do problema. Quem sabe assim o pai teria mais tempo para eles, um pouquinho mais de atenção para dar para eles. Mas um dos irmãos de José, Rubem, conseguiu convencer os irmãos a não matarem o rapaz. E outro irmão, Judá, viu lá longe vindo uma caravana de mercadores e deu a ideia de vender José. Resolvido. Desse jeito, pensaram. Eles não precisariam matar José, não seriam responsáveis pelo sangue do irmão e, ao mesmo tempo, se livrariam do problema. Que ganharemos
se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo, não tocaremos nele, afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Disse Judá, e seus irmãos concordaram. Foi aí que José foi vendido por 20 peças de prata. Eles mataram um bode e sujaram a túnica de José com aquele sangue. Voltaram para casa e disseram para o pai que encontraram a túnica jogada e suja. Jacó reconheceu a roupa e ficou muito abalado, profundamente triste, pensando que seu filho havia morrido. Que história triste, não é mesmo? Ela fala de uma família desajustada, um ambiente familiar tóxico e as terríveis consequências disso. Mas não podemos deixar de ver algo muito importante em tudo isso. Não podemos nos esquecer que Deus havia escolhido Jacó, um pai ausente, para através dele formar uma grande nação. Seus 12 filhos dariam origem a uma grande nação chamada Israel. Antes deles serem essa nação unida, Deus irá limpar seus corações e ajudará essa família desunida, submetendo todos eles a um programa de treinamento através do sofrimento. Deus irá tratar o coração de todos eles, do pai, dos filhos, de José, para que eles se tornassem o tipo de pessoa que Deus esperava que eles fossem. Sabe, sempre que eu ouço a história de José, eu fico pensando que quando José se vestiu de pequeno reizinho mimado, ele demonstrou tanta arrogância, enquanto Jesus, que é o verdadeiro rei, se humilhou. Ele não vestiu nenhuma túnica linda, não, mas ele se vestiu de servo, deixou o lugar seguro ao lado do pai dele, e ele sim é o filho favorito, deixou toda a sua glória, deixou tudo lá no céu e veio ao mundo. E o mundo o rejeitou, desprezou e o odiou. Não porque ele foi arrogante, mas porque ele era perfeito. Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse fazer parte da família dele, para que pudéssemos entrar na casa dele e também receber a herança que não é nossa, mas é dele.